Hora do Verbo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos aí ansiedade ou controle, né? Qual que é o nosso desejo, né? A ansiedade, naturalmente, de uma forma saudável, são expectativas que nós temos a respeito do futuro, normalmente. São, por exemplo, consequências que nós trazemos na nossa mente, por exemplo, se eu não pago, eu tenho problemas, se eu não tomo a medicação, eu não saro, se eu não me alimento, eu adoeço. Isso são aí, vamos dizer assim, gatilhos saudáveis, né? Então, por exemplo, é o autocuidado, é o planejamento, né? É a ideia de você ali ter uma previsão, a palavra é essa. É uma previsão com uma margem de erro, com uma margem de acerto. Isso é o que eu chamo de ansiedade saudável, de expectativa. O problema é o controle, é uma intenção aí perigosa, é uma ideia humana de controlar, de ter na palma da sua mão o controle sobre o tempo, sobre a economia, sobre os sentimentos, sobre as emoções das outras pessoas. É um desejo ali insaciável de controlar o próprio corpo e o corpo das outras pessoas, e aí descamba realmente para as doenças, e nós temos o apoio aí da ciência para sair de tudo isso. Jesus, nosso Senhor, ele coloca aqui que precisamos semear, ou seja, plantar a semente, fazer aquilo que nós devemos fazer. Tudo que estiver ao alcance da nossa mão deve ser feito. Mas ele também diz que é a terra que faz a semente, germinar. É o processo da natureza que faz ali, né, todas as etapas que o Senhor Jesus vai dizendo aqui, né? Então, meu amigo, minha amiga, vamos buscar esse equilíbrio em Deus, em nós, na sabedoria. Vamos buscar esse equilíbrio de plantar a semente, não cavucar, né, para saber se já está pronta, de não ficar ali parado olhando para aquele ponto da semeadura, mas de deixar a semente ali na terra e ir fazer outras coisas, alimentar as galinhas, né? Ler, deitar na rede, preparar o alimento. O problema do ansioso é que ele fica parado, olhando para a terra, esperando e desejando e querendo que pela sua mentalidade aquela semente brote mais rápido. E não vai brotar. Hora do Verbo hoje, eu deixo a pergunta: e você? É ansioso ou controlador? Ou as duas coisas? Eu quero ter aí a ansiedade que eu chamo de natural, eu quero ter aí a saúde, né? Mas não desejo o controle absoluto, porque todos que quiseram isso não se deram muito bem. Que Deus abençoe.